Fala pessoal, e aí? Tranquilo? Meu nome é Fernando e hoje vou falar aqui a verdade sobre como é trabalhar na construção civil aqui na Austrália. Eu vou contar exatamente o que eu faço no meu dia a dia, como é que eu cheguei aqui na Austrália já com esse trabalho. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou abrir a minha folha salarial e mostrar exatamente aquilo que eu ganho na semana. Porque aqui na Austrália, geralmente, a gente recebe o salário por semana. Então eu vou mostrar exatamente a minha folha salarial e assim vocês vão ver e fazem as suas próprias conclusões se vale ou não a pena trabalhar duro numa área tão difícil, né, que é a construção civil aqui na Austrália. E bom, um spoiler, eu acho que vale muito a pena, porque a grana é uma grana violenta, realmente. É uma grana assim que eu não ganharia no Brasil nunca, e muito menos na Europa. Para a Austrália, né, fazer dinheiro, ou então se você está no Brasil querendo uma oportunidade, talvez aqui na Austrália como construção civil seja uma boa opção. Então vou mostrar um pouco e dar dicas de como eu consegui e como você também pode seguir essa carreira, ok? Então fica aí até o final do vídeo, que vamos indo de pouco em pouco. Bom, eu vou começar primeiro, obviamente, dizendo qual é o meu tipo de visto e como que eu cheguei aqui na Austrália. Bom, o meu visto que eu vim aqui é o Working Holiday 417. Eu cheguei aqui com um passaporte italiano, então eu não vim como brasileiro, eu vim como italiano. Porém, você que quer vir aqui para a Austrália também com esse tipo de visto de Working Holiday Visa, no caso vocês teriam que ter no mínimo 2 anos de faculdade e também vocês poderiam aplicar para esse Working Holiday e vir para a Austrália trabalhar. Realmente aqui na Austrália não é um país que você vai chegar aqui sem visto, tentar na ilegalidade, como muitos fazem nos Estados Unidos. Aqui na Austrália é realmente fechado e eles só contratam se você tiver uma permissão de trabalho, ok? Bom, eu cheguei aqui com o visto de trabalho pelo meu passaporte italiano e eu já cheguei aqui com um trabalho programado para eu começar. Na verdade não foi programado, mas o meu amigo que já estava aqui na Austrália e já estava contratado por essa empresa, ele passou o meu nome para essa empresa e eu comecei a comunicar, falei sobre a minha experiência e na verdade eu nem tenho muita experiência nessa área de construção civil, porém aqui na Austrália é um país muito grande, um país que tem muita oferta de trabalho e poucas pessoas gostam de trabalhar nessas áreas. Então, principalmente o australiano médio, eles não vão querer trabalhar na construção, ralar, entendeu? Para ganhar o dinheiro suado. Então, acaba que aqueles imigrantes que gostariam de fazer muito dinheiro têm essas oportunidades, né, de entrar mesmo sem experiência. Então, por mais que eu não tivesse experiência, eu já fui contratado assim, sem muita dificuldade, ok? Então, não fique preocupado se você nunca fez esse tipo de trabalho braçal ou algo do tipo, porque aqui eles vão te dar essa oportunidade desde que você chegue aqui com uma permissão de trabalho. Se você chegar aqui como estudante, um problema é que você só vai ter 20 horas por semana de trabalho, então realmente o salário vai ser reduzido, obviamente. Como eu vim com Working Holiday Visa, eu não tenho nenhuma limitação, então eu posso trabalhar quantas horas eu bem entender, ok? E bom, e como é que é a minha rotina, quantas horas de trabalho eu faço, como é que funciona o meu emprego, certo? Então agora eu vou falar um pouco qual é o horário que eu acordo, que é um horário realmente muito cedo. Eu nunca imaginei que eu ia acordar esse horário para ir para o trabalho, mas é a vida, né? A gente tem que fazer o dinheiro nosso, então não tem para onde correr. Eu acordo 4 horas da manhã para começar o trabalho às 5 da manhã. Então às 5 da manhã eu já tenho que estar lá batendo meu ponto. Então realmente eu acordo às 4, tomo um café da manhã assim, servido, sem correria, né? Eu moro muito perto, isso é uma sorte que eu tenho, então eu não tenho que ir muito longe para ir ao meu trabalho. Eu vou de bicicleta mesmo, pego a bike, estou ali 7 minutos. E eu acordo 4 horas da manhã, começo às 5. A gente tem uma pausa às 9 horas da manhã, que é uma pausa de 30 minutos, que essa pausa ela não é paga, então ela sai do nosso salário, basicamente. E eu tenho uma segunda pausa de 20 minutos ao meio-dia,
que essa pausa é paga, então eu não preciso tirar 20 minutos do meu salário para pagar, ela é dada assim gratuitamente, ok? E geralmente eu termino meu trabalho ali em média de 3:30 da tarde, ou seja, eu trabalhei 10 horas e meia, tira a meia hora de almoço, né, de café da manhã, às 9 horas da manhã, e essa meia hora subtrai, no total são 10 horas por dia, certo? Às vezes eu faço menos horas, que às vezes eu faço 8 horas no dia, ou então tem vezes que eu faço 12 horas no dia, e a parte boa é que o salário sempre vai ser aumentado conforme as horas que eu faço extras. Então, a partir da 8ª hora, o dinheiro começa a rolar muito maior. Então, o dinheiro acaba subindo o valor significativamente conforme as horas se passam. Então, às horas 9 e 10, eu já ganho um valor diferente, e às horas 11 e 12, eu ganho o dobro daquilo que eu ganharia numa hora normal. Então é claro que quando eles precisam de umas horas extras, eu sempre vou aceitar, porque eu vou estar ganhando basicamente o dobro por cada hora de serviço que eu estiver fazendo, entende? E, bom, é basicamente isso a minha rotina. Eu vou lá, chego às 5 horas da manhã, termino às 3:30. Tem vezes que eu termino às 5:30 da tarde, que aí eu faço 12 horas, que aí realmente eu vou ganhar muito dinheiro. E tem vezes que eu acabo um pouco mais cedo, termino 1:30 da tarde, né, fazendo apenas 8 horas no dia. Agora que eu já falei um pouco do horário do meu trabalho, eu vou dizer o que eu faço no meu trabalho. Bom, a empresa que eu estou nessa construção civil é uma empresa de moldes que fazem construções de concreto para uma construção do governo de ponte. Então o governo está construindo uma ponte e o governo vai precisar de vários pedaços gigantescos de concreto em uma forma específica, e quem vai fazer isso é a nossa empresa. Então a nossa empresa basicamente vai fazer o pouring, que pouring é basicamente jogar o cimento dentro de um molde. A gente faz o processo completo, então a gente faz o molde do zero, coloca depois o concreto, quando tirar o concreto ele sai, vai para o pátio, e geralmente a minha função é a finalização. Então o que isso quer dizer? Quando o molde já foi feito, já caiu o cimento, já tirou o molde feito, ele vai sair com vários problemas que eu vou ser o encarregado de fazer. Que no caso, quais são esses problemas? Eu tenho que tirar o excesso de cimento que fica na parte superior, o excesso de concreto, né? Que fica na parte superior, nas vigas, né? E basicamente eu vou tirar isso com uma arma super potente de água. Então é realmente uma alta pressão de água, que na maior parte do tempo eu fico nessa posição. Eu vou até mostrar um vídeo, né? Mas eu fico nessa posição aqui e fico lá, com a mangueira, basicamente tirando o excesso de concreto. Eu até que gosto, no final das contas não é muito difícil de fazer. Eu coloco meu foninho de ouvido, fico ouvindo música e passo o tempo assim. E também tem um outro que eu faço muito que se chama patching. Patching nada mais é do que eu pegar um saco de cimento, misturar a massa com água, e no caso eu vou ficar pegando ela com a luva, obviamente, e ficar passando nas paredes, porque elas saem cheio de buraquinhos, e esses buraquinhos não podem estar ali, entendeu? Por conta de segurança, a gente tem que fechar todos os buraquinhos com o cimento. Então essa parte que eu estou fazendo ultimamente, que é a parte de tirar o excesso com um jato de água de alta pressão e também fechar todos os buraquinhos com o excesso de cimento que eu vou fazendo ali, misturando com água, né? É um trabalho assim que não é muito difícil. Tem vezes que eu faço uma coisa ou outra diferente, uma coisa mais difícil, um trabalho mais braçal, muitas vezes levar ferro de um lado para o outro, que na maior parte do tempo esses ferros são cerca de 16 quilos para 20 quilos, então realmente é um peso assim, considerável, que você tem que estar em forma, você tem que estar com... Eles até pedem, né, no seu currículo, que você seja um bom físico, né? Ou então você seja forte ou alto, então você faça uma academia e tenha um corpo atlético, né? Que no caso eu tenho, então isso foi uma coisa positiva para eu conseguir um emprego também. Mas se você não está em uma boa qualidade de corpo, às vezes você está um pouco gordo, não tem muita
não tem muito fôlego, não tem muita força, talvez seja muito magro e não consegue carregar muito peso, eu realmente digo que é um trabalho pesado e é um trabalho que não é para qualquer um. Se você for mulher, às vezes tem alguns trabalhos para mulheres nessas áreas, porém, obviamente é mais difícil, né? Porque geralmente mulheres não gostam de fazer trabalhos braçais e certa hora você vai ter que fazer trabalho braçal. Então você também tem que entender que se você for mulher e quiser abraçar essa área, é possível, não é impossível. Porém, é um pouco inviável dependendo de como for a qualidade que você queira o trabalho. Então eu já indicaria esse tipo de trabalho na construção civil, especialmente na área que eu estou hoje em dia, para homens jovens, não muito velho, que tenha realmente força física e que esteja em uma boa qualidade de saúde, não tenha doenças como dores nas costas, porque se você tiver, isso vai agravar negativamente e você não vai conseguir trabalhar por muito tempo, porque geralmente eu faço turnos de 10, 12 horas no dia e certas vezes eu saio de lá com as costas com muita dor, né? Agora imagina uma pessoa que já sofre de dores constantemente, eu realmente não indicaria, ok? Agora vamos para a parte que todo mundo está esperando, né? A parte em relação ao salário. Bom, obviamente o salário aqui é muito bom, eu não vou mentir, eu vou mostrar minha folha salarial. Tem vezes que eu trabalho mais horas e ganho mais dinheiro, e tem vezes que eu trabalho menos horas, por exemplo, quando é um dia de feriado eu não trabalho, eu não recebo. Então aqui é proporcional ao quilo que você trabalha. Então, se eu faço 10 horas por dia, eu ganho um salário específico. Se eu faço 8, eu ganho menos. Se eu faço 12, eu ganho muito mais. Então, eu vou mostrar quanto que é a média que eu faço aqui por semana. Lembrando que na Austrália você não recebe por mês, você recebe por semana, ok? Bom, aqui vamos lá. Basicamente, como eu disse, a gente tem diferença de salário conforme a sua hora de trabalho. Da hora 1 até a hora 8, eu recebo $35 por hora, ok? Da hora 1 até a hora 8. Da hora 9 e a hora 10, eu recebo $50 por hora, que no caso é 50% a mais, ou seja, de $35 eu ganho 50 por hora na hora 9 e na hora 10. E na hora 11 e na hora 12, que não é sempre que eu pego, mas às vezes eu pego a hora 11 e a hora 12, aí são o dobro, 100% a mais. Que no caso fica $70 por hora, ok? Então só resumidamente, eu recebo 10 horas por dia geralmente, então a média salarial que eu tenho por semana é $1.800, ok? Seguindo em conta que eu trabalho 8 horas ganhando 35 e 2 horas ganhando 50 por dia, certo? 5 dias por semana, de segunda a sexta, o horário de trabalho, acordo 4 horas, começo às 5 e vou até às 3:30 da tarde, certo? Então é basicamente isso, de forma resumida, a verdade, né? Que não estou mentindo, vou mostrar minha folha salarial aí para vocês verem. E realmente, vamos ser sinceros que é um salário muito bom, principalmente para mim, que veio do Brasil sem experiência. E, obviamente, isso no Brasil é muito dinheiro se a gente converter. Por mais que o dólar australiano não seja o dólar americano em questão de poder, é um poder ali de 3,60, eu acho, que está o valor do dólar australiano. Então poderíamos aí fazer essa conversão, que eu não gosto muito de fazer conversão, mas se você fizer a conversão, você perceberá que aquilo que eu faço em um dia de trabalho, eu faria em um mês de salário mínimo no Brasil. Ok? Então, obviamente, é uma diferença gritante entre Brasil e Austrália. Principalmente nessa área também, que no Brasil eles não recebem tanto e aqui recebe-se tanto, porque ninguém quer fazer esse tipo de trabalho e sobra a oportunidade para quem quer. E bom, obviamente é um dinheiro muito bom e tudo mais, mas não é esse o meu plano final. Eu pretendo sair dessa área depois que eu conseguir juntar um dinheiro considerável
Eu vou provavelmente trabalhar durante um ano bem pesado aqui na Austrália para juntar o máximo de dinheiro possível para depois ir seguir meus planos de estudo na aviação na Polônia. Porque, para quem não sabe, meu sonho é ser piloto de avião e eu desisti de fazer isso no Brasil porque não seria possível. Eu teria que trabalhar para ganhar R$ 2.000, R$ 3.000 ali para conseguir virar piloto de avião no Brasil depois de talvez 4, 5 anos trabalhando nisso, né? E no fim eu desisti de tudo, fui para fora do Brasil, peguei meu passaporte italiano, morei nos Estados Unidos, morei na Coreia do Sul, viajei o mundo, né? E hoje estou aqui na Austrália. E realmente aqui na Austrália está sendo o país que eu mais ganho dinheiro de todos aqueles que eu já fui e já trabalhei, muito mais do que eu ganhei nos Estados Unidos, muito mais do que eu ganhei na Itália, e enfim, aqui realmente é um dinheiro muito bom, mas é um tipo de trabalho que eu não quero fazer para o resto da minha vida. Eu vou fazer exatamente só para juntar esse dinheiro que eu preciso e depois realmente eu vou meter o pé e talvez eu volte, talvez eu não volte, mas por enquanto é isso que eu vou fazer durante um ano. Realmente me esforçar e dar o meu melhor para conseguir o máximo de dinheiro possível, juntar e depois conquistar o objetivo que eu tenho. E espero que você, aquele rapaz que está no Brasil, que tem um sonho de ir para fora, né, que tem um sonho de ganhar um salário digno, você não desista dos seus sonhos, porque eu aqui com 21 anos estou aqui ralando pra caramba, mas estou conquistando. Então se eu consigo, você também consegue, porque eu não vim de família rica, ok? Então realmente é trabalho duro e obviamente de certa forma você tem que ter um planejamento muito firme. Então acho que se você inscrever-se aqui no meu canal seria uma ótima iniciativa, porque eu vou realmente mostrar um pouco como é que é a minha vida aqui, o meu caminho e dar muitas dicas para você que também quer seguir esse sonho, ok? E é isso, o salário é esse, é essa a minha rotina. Diz aí nos comentários se vale a pena ou não. Eu realmente acho que vale muito a pena, 1.800 é um salário muito bom. Eu ainda pretendo, de alguma forma, conseguir um trabalho de final de semana para complementar minha renda, para chegar nos $2.000 por semana. Porque esse é o meu objetivo, ganhar $2.000 por semana. Então se eu conseguir às vezes achar uma hamburgueria ou então alguma coisa de final de semana, eu vou abraçar a causa, porque eu tô aqui para trabalhar duro, porra. E enfim, é isso.